Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de inverno e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, mais uma vez e incansavelmente, vamos nos encontrar dentro desse caldeirão de possibilidades do universo da leitura. São muitas as razões para ler literatura. Por amor, por autocuidado, para encontrar beleza, para ter esperança, para se fortalecer, por prazer ou entretenimento, para sorrir ou chorar, para viver outras vidas, para encontrar respostas, para sonhar, para despertar. Como diz Daniel Pennac, nossas razões para ler são tão estranhas quanto nossas razões para viver. E a ninguém é dado o poder para pedir contas dessa intimidade. E para nos aquecer com suas experiências de leitura e de escrita, para a entrevista desta edição, nossa convidada é Deane Monteiro. Deane é historiadora, professora doutora e poetisa social de si, que abusa da primeira pessoa do singular para contribuir com as suas escritas terapêuticas, que, segundo ela, tem ajudado as pessoas que experimentam o convívio com a síndrome de Burnout e a depressão, em se posicionarem pela luta por políticas de reparação da saúde mental dos trabalhadores. Tivemos uma conversa sem fronteira. Se a gente entregasse para você agora uma folha em branco, qual a mensagem que você deixaria nessa folha para nosso telespectador sobre como a literatura tocou você e que importância que a literatura deve ter para a vida das pessoas? Por gentileza. Sim. Eu fui alfabetizada com 5 anos de idade. E de lá para cá eu nunca mais perdi um livro. Eu deixei de ler, eu deixei de escrever, porque existe uma magia, a magia da fala, da escrita. Essa condição de sermos seres falantes, de seres pensantes, não tem preço, nada paga. Então, assim, eu quero dizer que você compre um caderno, comece a escrever suas sensações, seus sentimentos, seus lutos, suas dificuldades. Compre livros, apoie os escritores locais, estejam nas feiras de livros. Ou seja, a minha mensagem é que a sociedade brasileira ela seja mais, olha lá, mais justa, que ela tenha uma equidade, que ela seja mais igualitária e que ela seja mais literária. Porque sendo literária, ela é mais humanizada. É seguindo juntos na companhia de Deane Monteiro que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como sabemos, o hábito da leitura tem relação comprovada com uma melhor qualidade de saúde mental. A leitura, por envolver imaginação, mentalização, antecipação e aprendizagem, funciona como um exercício para o cérebro humano. Mas é fundamental que aconteça esse exercício da leitura de forma sistemática, mesmo que seja um pouquinho a cada dia. Então vamos compartilhar experiências com a jovem Paola na nossa coluna Dica de Leitura desta edição.
Leitura é hábito. Então, independente das dicas que eu vou compartilhar aqui, para você ler mais, você precisa que a leitura faça parte do seu dia a dia. E aí você me fala como? É muito simples. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos diários já vão fazer com que a leitura seja um hábito no seu dia a dia. No começo pode ser mais difícil encontrar o momento certo e o melhor horário para ler. Mas com o passar dos dias, você vai se ajustando e a leitura vai virar um prazer. Você vai começar a sentir falta nos dias que você não conseguir ler. Além disso, é muito importante a gente dizer que muitas pessoas acham que para a leitura ser um hábito, você precisa de 1 hora, 2 horas por dia para ler. E isso é mentira. Desmistifica isso. Os minutinhos que você tiver disponível para leitura já vai fazer muita diferença. Então, mesmo que você faça o propósito de ler 10 minutos por dia, são 10 minutos lendo. É mais do que você fazia antes. O importante é começar. E esses 10 minutinhos vão fazer muita diferença, viu? Então lembre, para ler mais e melhor, você precisa que a leitura seja um hábito. É isso aí, pessoal. Como disse a nossa convidada, procure organizar a sua agenda no dia a dia para ler todos os dias, mesmo que seja um pouquinho a cada dia. Você vai perceber no longo prazo, no médio prazo, os benefícios que a leitura proporciona para você. Mas eu convido vocês para ouvir mais uma opinião sobre essa questão. Vamos lá? Leia o que for possível, mas leia todos os dias. Leia um pouco por dia, crie o hábito e que esse hábito se torne uma alavanca. Se você ler 20 minutos por dia, tão pouco, tão pequeno esse esforço, você terá ao longo de uma semana lido muitas páginas, ao longo de um mês você terá criado um hábito e no final de um ano, 20 minutos por dia, sem pular nenhum dia, no horário que for mais conveniente para você, você terá feito uma revolução mental. Sua visão de mundo vai ter mudado. Na nossa coluna Dica de Livro, é claro, vamos compartilhar experiências de leitura com a jornalista Adriana Couto, que sugere a leitura de 2 ótimos livros, que eu assino embaixo. Como disse o ilustre escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Abro aspas para José Saramago. A leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. Pode rodar a dica. Oiê, eu sou a Adriana Couto, sou jornalista e tô aqui para dar 2 dicas de leitura para vocês. Eu vou dar dicas de 2 mulheres negras, 2 mulheres pretas pra gente ampliar os nossos olhares e as nossas vozes. A primeira dica é esse novo livro que acabou de sair da Adriana Barbosa. Ela é a organizadora, a criadora da Feira Preta e nesse livro ela conta a trajetória dela e a trajetória de muitas outras mulheres pretas dentro do empreendedorismo e como é que ela conseguiu, de alguma forma, usar essa potência das mulheres negras para construir o que hoje é um grande festival de empreendedorismo, de cultura e que faz girar o Black Money, né? Então, Preta Potência, esse livro da Adriana aqui que eu adoro. Eu tenho outro livro para indicar também, que é esse aqui, ó, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro que já é um clássico, olha o tamanho dele. Mas eu juro para você, quando você começar a ler, você vai achar ele curto. Você vai querer que ele não acabe nunca. Porque a gente tem a oportunidade aqui de acompanhar a trajetória de uma mulher que você fala, eu queria ter conhecido na Bahia, uma mulher que consegue comandar e que tem uma trajetória muito maravilhosa, Luísa Marim. Então a Ana Maria Gonçalves consegue contar a história, a trajetória dessa mulher pra gente durante um período muito longo da vida dela e você fica a cada página acompanhando toda a trajetória dela e tudo que ela viveu, que ela conseguiu superar. Pessoal, já que estamos falando de dica de livro, eu quero mais uma vez apresentar para vocês o nosso canal Paixão pela Leitura no YouTube. Temos nesse canal à sua disposição resenhas e dicas de excelentes livros para você ampliar o seu universo de leitura. Acesse o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça a sua inscrição no nosso canal. E já que seguimos nessa toada sobre os benefícios da leitura, vamos compartilhar as experiências de mais alguns convidados no vídeo a seguir, na nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, Literatura na Veia. A Juliana, que não tinha o hábito da leitura, mudou de rotina há uns 8 anos.
foi quando ela ganhou do marido o primeiro livro de romance. A partir daí, não parou mais de ler. Eu despertei um desejo por ler outras histórias, então um romance, uma ficção. Eu tive empatia pelo personagem, né, do livro, eu me sentia dentro da história e com isso eu adquiri esse gosto pela leitura. Só no ano passado foram 72 livros. Na lista de leituras também estão livros práticos e que ajudam no dia a dia da empresária. Para facilitar, ela usa o leitor digital. Com as obras na palma da mão, facilita a leitura em qualquer lugar. Eu leio para ter insights para o meu negócio, eu leio para aprender, eu leio para conseguir ter uma troca de conhecimento até com outras pessoas, né? A gente está numa conversa, a gente tem que ter umas abordagens diferentes, assuntos diferentes, então eu acho que assim é sempre um aprendizado a leitura. Ler faz bem. Todo mundo já ouviu ou disse essa frase. São inúmeras as pesquisas que comprovam que o hábito da leitura aumenta as conexões neurais, fazendo com que o cérebro funcione melhor. É como fazer ginástica, só que para malhar a mente. O seu João faz esse exercício há mais de 20 anos. São leituras que vão desde Machado de Assis até obras históricas. A leitura é um hábito importante para dar conhecimento, não só cultural dos fatos nos tempos modernos, como também em tempos passados. Essa concentração toda tem uma explicação. É através da leitura que a gente melhora a escrita e o vocabulário. Além disso, incita o senso crítico. Como podemos perceber, pessoal, esse contato com os livros e com o universo da leitura, sendo feito de forma sistemática, lendo um pouco a cada dia, nos ajuda, além de ter acesso a esse contato, a esse pacote de benefícios que a leitura e que a literatura nos proporciona, a entender melhor, o mundo em que vivemos, o universo que nos cerca. Com certeza será bom para todos nós, para que a gente tenha, sim, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais fraterna e uma sociedade mais justa, para nós, para nossos filhos, para nossos netos e para todas essas gerações que estão por aí precisando, sim, desses sinais positivos. É seguindo juntos, através desse pacote de benefícios que a leitura nos proporciona, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Compre livros, apoie os escritores locais, estejam nas feiras de livros. Ou seja, a minha mensagem é que a sociedade brasileira ela seja mais, olha lá, mais justa, que ela tenha uma equidade, que ela seja mais igualitária e que ela seja mais literária. Porque sendo literária, ela é mais humanizada. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora e escritora Deane Monteiro. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares a Deane Monteiro. Deane é professora da área de linguagens, é escritora e desenvolve um trabalho bastante interessante, Deane, na área de... na área de literatura, principalmente na área da escrita terapêutica. Da escrita terapêutica. Deane, a gente vai conversar sobre os seus atos de leitura, as suas práticas de escrita, mas falar essencialmente de como ela vem encontrando motivos na literatura que ela lê. Ela vai citar alguns livros e tal, para continuar a sua experiência de escrita. Deane, bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Finalmente a gente conseguiu se encontrar. Finalmente, professor Pereira, mas eu sempre ouvi falar muito bem desse programa e sempre falaram, Deane, você tem que ir lá. Completamos 7 anos agora, no ar, Isso. Dia 8 de Vida agosto. longa é o programa. Pois é, você então vai estar participando de uma edição que de certa forma é comemorativa do nosso 7º aniversário. Seja bem-vinda. Isso. Como é que a literatura entrou na sua vida, Deane? Então, eu sou uma historiadora, professora por mais de 20 anos, que adoeceu, que burnotou. E burnotar é sofrer um processo de adoecimento em demasia pelo exercício da sua função.
E chama Síndrome de Burnout. De Burnout, Burnout, né? Exatamente, Muitas pessoas vão... Eu gosto de falar Burnout, eu gosto. Eu também. Escreve Burnout, né? Ok. Mas eu falo Burnout porque, assim, não fica tão chique, Burnout. Exatamente. Então, eu burnotei. E aí eu me vi no sofrimento, numa cama, foi uma depressão. Eu tenho um e-book que está lá no link da minha bio, no Instagram, Editora Narratiana, que é meu selo literário. Eu tenho o link desse e-book que se chama À Beira do Berro, 100 narrativas terapêuticas por Tiana, que foram 100 dias de cama, em depressão, por conta desse adoecimento no exercício da docência. Nesse sofrimento, eu tinha que falar sobre ele, eu tinha que passar por ele. Não dava para ficar o tempo inteiro, né, numa condição sem esperança diante da vida. E aí a escrita comparece nesse momento. Por isso eu chamo uma escrita terapêutica, porque ela é uma escrita expressiva da minha dor, do meu sofrimento profissional, que eu passo para o papel, que eu passo para o telefone, que eu uso muito drive de telefone, e criei com isso, em 2019, o meu selo literário, que é uma provocação que eu chamo Editora Narratiana. Eu sei. Como é que a literatura chegou na sua vida? Foi na infância? Foi na escola? Como é que isso aconteceu? E um livro e um personagem que você consegue destacar assim de cara? Então, eu fui estudante de escola pública. E na época, né, na escola pública, nos anos 80, não era obrigatório existir, e deveria ter sido, né, ter nas escolas uma biblioteca. Na minha, por exemplo, eu estudei por 8 anos e não tinha uma biblioteca. Né? Infelizmente, isso era comum. Era comum. No país, né? Então, eu não tinha acesso aos livros, a minha família não tinha condições, e eu tinha uma vizinha, a Adelaide, que ela emprestava o jornal, emprestava os livros, sempre. Ela sempre foi um canal dessa questão cultural do livro que circulava na família dela. Então, esse era um link, né? Era uma condição cultural minha. Mas, entretanto, eu tinha professoras também que me emprestavam, e eu sempre fui, desde novinha, assim, com 5 anos, eu acompanhei muito minha irmã mais velha, que já escrevia, que já era, né, alfabetizada, e eu não queria ficar para trás. Eu sei. Né? E então, eu sempre procurei as minhas professoras de língua portuguesa, pedia livros emprestados. A minha mãe sempre economizava um dinheirinho e comprava os livros. Então, assim... Você também teve um incentivo em casa, é isso que você está falando? Sim. Apesar de ter uma limitação econômica, familiar, por estar na camada popular, a minha mãe, principalmente, o meu pai, ele era leitor. Então, eu via meu pai lendo. E a minha mãe era grande incentivadora da leitura e da escrita. E assim eu sempre lia. E ler, para mim, passava também pelo critério da imaginação. Eu sempre fui uma pessoa, um ser, até hoje, imaginativa. Eu não consigo viver sem assistir um filme, sem ler um livro. É um momento que eu me desligo da razão do existir e passo, né, para aquele momento da imaginação, da desrazão, e isso contribui muito comigo. Então, desde criança, eu fui muito essa pessoa apaixonada pelos livros, e eu também gostava de fazer muita redação escolar. E eu ganhava prêmios, recebia muitos elogios dos meus professores e das minhas professoras. Então, assim, tudo nasce realmente no interior da escola, das famílias. Ok. Escrever sempre te ajudou a dar vazão a isso que você sempre sentia? Sempre. Eu tenho uma história que eu sempre falava muito de um anjo amarelo. Era uma coisa assim, recorrentemente eu falava de um anjo amarelo nas minhas redações. Isso, assim, é interessante, porque geralmente uma criança fala do anjo branco, porque na nossa imaginação popular o anjo era branco, né? Na questão do cristianismo. Mas existia essa ideia do anjo amarelo. Essa é a imagem que foi construída pra gente, então, né? Desde exatamente. Criança, né? Exatamente. E o meu anjo amarelo percorria no formato de palavras, de proteção, de amparo. Hoje eu entendo, né, depois de algumas terapias, que esse anjo amarelo era a própria literatura. Eram as palavras que me salvavam do meu deserto existencial, mesmo sendo criança. Porque é enganoso pensar que criança não sente. É enganoso pensar que criança não entende a sua realidade sociocultural. Ela entende. Entende. Ela pode não ter a capacidade de analisar, de lutar contra. De refletir e tal. Mas a realidade tem um impacto sobre ela. E tinha sobre a minha vida. Na verdade, a criança é um satélite que está ali o tempo inteiro ligado. Né? E o anjo amarelo era a literatura, eram os livros. E aí, gente, eu não parava de ler.
Era uma coisa assim, onde eu ia. Até hoje eu tenho essa prática. Eu tenho uma prática, um hábito, assim. Dentro da minha bolsa tem água, uma comidinha e um livro. Né? Então, assim, isso é interessante porque é algo que eu me constituí individualmente, mas como professora eu também passei isso muito para os meus alunos, que é o hábito da leitura, não apenas como uma obrigatoriedade, mas também para relaxar, para imaginar e para sonhar. Eu considero fundamental a gente dar a continuidade nessa parte da sua sensibilidade com a literatura. Mas eu vou adiantar uma pergunta que eu já ia fazer mesmo. Sim. Por que é importante a professora ser leitor? Então, eu vou falar sobre esse meu livro aqui, que é Tiana e a História da Incrível Professora Zilma Coelho Pinto. A minha tese de doutorado foi transformada nesse livro infanto-juvenil pelo meu selo, a editora Narratiana. Em 2009, quando eu entrei no programa de pós-graduação em Educação pela UFES, eu estudei as campanhas de alfabetização que ocorreram no Brasil a partir de 1947. Aí eu vou te responder sobre a leitura e sobre a escrita. Por que é importante, professor? E quando eu adentrei Você pegou um recorte de tempo longo, né? De 1947 a 63. A 63, A 63, esse período. E aí eu fui localizando nos acervos da Biblioteca Nacional as campanhas e as organizações que foram ocorrendo de alfabetização, porque não tinham escolas. A maioria da população brasileira em idade escolar era de analfabetos. E eu fui procurando, então, e pesquisando experiências que deram certo no campo da alfabetização, no campo da leitura e da escrita. E eu encontrei a figura da professora Zilma Coelho Pinto. E depois de muitos estudos, de entrecruzamento de fontes, eu cheguei que ela é uma professora, foi uma professora de Cachoeiro de Itapemirim, que teve o seu trabalho no campo da alfabetização, da leitura e da escrita premiados pelo Ministério da Saúde. Na época, saúde e educação eram juntos. E ela foi premiada como uma grande experiência na época. Então, por que é importante isso? O professor com essa importância? Porque o ser humano, desde quando a gente escolheu a escola como um ambiente, onde é o ambiente que sistematizou o conhecimento humano e é responsável pela construção desse conhecimento entre as crianças, jovens e adolescentes, é necessário que esse conhecimento se passe por meio da escrita e da leitura. Então, na leitura, todo o conhecimento adquirido pela humanidade, há milênios, estão ali naqueles livros. Então, por isso é tão importante destacar a leitura, é tão importante destacar a escrita para as crianças e para os jovens. Deane, tem um livro assim que de bate-pronto você destaca, que marcou sua trajetória como leitora? Né? A gente já até tinha comentado aqui no início, aqui, olha, essa gente, obra de arte da literatura, que é o Vidas Secas, a gente vai botar a capa aí em destaque. Sim, Graciliano Ramos, né? História do Fabiano. Eu nasci no Ceará em 1976, vim para o Espírito Santo em 1981, tinha 5 anos de idade. E a minha família, por parte da minha mãe e do meu pai, todo o meu elo, né, vamos dizer, ancestral, está no Ceará. Eu li esse livro aos 13 anos de idade. Eu me recordo que quando eu li A Morte da Baleia, né, que era aquela cachorra que ia buscar os alimentos, né, que a cachorra era o meio capaz de assegurar à família o alimento. Porque a cachorra era caçadora, né? Caçadora. Só para dar um toque para nosso telespectador, pessoal, o livro Vidas Secas, o Graciliano Ramos, ele escreve como se ele estivesse dentro da cabeça dos personagens, né? Ele faz uma possibilidade da gente de perceber que os personagens não estão em formatos estanques, né? Isso. Eles têm vidas, e essas vidas se entrecruzam, né? E a cachorra-baleia, ela se manifesta como se ela pensasse igual a gente, né? E eu me recordo. O momento da morte da baleia é simplesmente... Ele humaniza a baleia. Ele humaniza a baleia, exatamente. Né? É sensacional. Sensacional no sentido de uma obra literária. De tocar na gente. De tocar na gente, Não o fato em si da morte da cachorra. Exatamente. Eu entendi. Então, assim, foi muito... Ela não consegue entender por que ele tem que matar ela, né? E ela olha com aquele olharzinho. Nossa, aí eu tinha 13 anos quando eu li. Então, eu acredito que aquela vivência nordestina dos meus antepassados se moveram ali em mim, com aquela literatura. E ali eu choro, né, com 13 anos.
E quando eu me vi adoecida em 2019, com depressão, síndrome do pânico, foi bem difícil, e tem sido difícil, porque eu estou ainda em tratamento. Ok. O que ocorre? Eu retomo a Vidas Secas. E aí eu entendo como que Vidas Secas, ela fala de qualquer vida seca. Ela não está falando necessariamente sobre o Nordeste, sobre a fome, sobre o itinerante, a pessoa que está fazendo. Não, é para além disso, porque a obra de arte, a literatura, ela tem uma capacidade dela ter uma dialogicidade. Ela dialoga com os nossos mundos. Exatamente. E não necessariamente você precisa ser nordestino para entender Vidas Secas. Não precisa. E aí eu me via... Porque é um livro que ele foi escrito nos anos 1950, mas ele é muito atual, a história é muito atual. Tem uma questão muito ligada ao nosso presente, à nossa atualidade, e ao mesmo tempo é uma história que fala sobre uma escrita expressiva de si. É do sofrimento de alguém que está em Vidas Secas. E eu acho que essa obra, então... E ela está lá na minha cabeceira o tempo inteiro, junto com outras obras, mas Graciliano Ramos... Como é que tem sido sua experiência de escrita, Deane? Isso. Como é que você se organiza para escrever? Então... Vem assim, como se fosse um insight, ou você tem uma agenda, um cronograma para escrever? Como é que funciona para você? Sim, então, depois que eu criei meu selo, a Editora Narratiana, que eu até indico, sigam lá no Instagram, sigam Nós meus inscritos. Vamos colocar o endereço aqui para o pessoal conhecer. Esse selo tem sido o que me move, tem me movido. Eu escrevo a partir da minha dor. E essa dor não necessariamente é uma dor no campo, porque aconteceu algo, não. Eu sou uma pessoa hoje muito mais sensível à existência humana. Eu acho que todos os seres humanos escrevem, todos os literatos e escritoras escrevem a partir de uma dor. Agora, a dimensão da dor vai variar de história da vida de cada um. Da história de vida de cada um. Da realidade que cada um vivenciou até agora. Né? Mas, de qualquer forma, é a dor. É uma dor, né? E aí, o que ocorre? A partir dessa minha dor existencial, e que ela é medicalizada, e ela é terapeutizada, né? Ela é tentada compreender, eu escrevo como se fosse um espaço de pedir salvação. E eu acho até que talvez os meus textos, pelos contemporâneos hoje, eles poderão ser um pouco mal interpretados. Eu acho que só outros irão interpretá-los. Porque como nós estamos vivendo hoje numa sociedade da autoajuda, da alegria, da satisfação, os meus textos é um texto que traz você... Uma sociedade que se prende muito à imagem, né? Então, as redes sociais têm proporcionado esse ápice, né, da imagem. Né? E de que você não pode falar sobre os seus problemas, você não pode falar sobre suas dores, sobre os seus lutos. Então, talvez os leitores contemporâneos possam interpretar de forma e até caracterizar um pouco... É muito trágico, tem uma tristeza. Talvez outra geração vai entender melhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu escrevo a partir da minha dor, mas não é uma dor da tristeza, do desânimo, do abatimento. É dizer... Mas nós não podemos nos sentir culpados por passar por uma fase de sofrimento. Acontece. E, ao mesmo tempo, essa fase, se ela está te dando condição de escrever sobre... ela tem uma importância para alcançar outros leitores. Isso. Existem leitores que estão passando por isso. E aí vem a questão do gênero, o recorte de gênero. Eu sou uma mulher de 47 anos, trabalhei muitos anos como professora. Você imagina, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu tinha um relógio cronometrado na minha vida. A minha vida foi toda burocratizada, em correção de provas, reuniões. Então você imagina que hoje... Cumprir horário de trabalho. E aí, de repente, aquele espaço que era o espaço... E na área de educação. Né? E na área de educação. E uma pessoa também pesquisadora, porque fiz mestrado, doutorado. Então, assim, você imagina que aquele espaço que era tudo para mim, de repente, se tornou o espaço da minha sequidão, da minha vida seca. Você trabalhou com a educação básica? Eu trabalhei com a educação básica e trabalhei com o ensino superior. Com o ensino superior. Então, o que ocorre? Você sabe por que eu estou te falando? Porque eu sou professor do ensino superior, né, há 23 anos. Sim. A minha área de formação e a minha área de atuação é administração. Sim. A experiência de mercado é na área de administração. Sim. A literatura é uma paixão de muitos carnavais. E eu vejo, hoje chegam meninos e meninas, eu falo meninos e meninas, porque com 17 anos eles estão chegando no ensino superior. Sim. E em alguns casos, eu não posso afirmar que são muitos casos, de certa forma, nós, no ensino superior, estamos ajudando a criar esses meninos. Sim. Tem que sentar, conversar, às vezes eles chegam no ensino superior
com a visão ainda do ensino médio, né? Sim. Aquele negócio de jogar aviãozinho na sala, aquelas coisas, né? Então, o professor, ele assume uma responsabilidade muito grande sobre o existir das outras pessoas, né? E ao mesmo tempo, você está falando uma coisa importante, você assume esse papel de estar ali o tempo inteiro contribuindo com a construção dos saberes, das atitudes, mas isso tem um peso emocional sobre você. Tem um peso. Porque, né, você chega na sua casa, até você descansar, até você se desligar daquele universo, demora, até pegar um sono. Então são muitos anos, né, de trabalho, de atuação e assim, de militância pela educação pública brasileira, no meu caso. Mas, ao mesmo tempo, adoeceu. Ok, e aí, vai fazer o quê? Escrever sobre. Então, o meu primeiro texto, né, que virou um vídeo, se chama O Lugar que o Trabalho Ocupa na Vida das Professoras, que é testemunho de uma professora burnotada. Nós vamos colocar a foto aí. Esse texto está no vídeo, no YouTube, chamado, na Editora Narrativando, você vai encontrar. Eu conto onde eu nasci, por que eu me tornei professora e por que as professoras vão adoecer. Aí eu faço um recorte daquilo que eu ia falar, que é o recorte de gênero. Porque as mulheres, principalmente no Brasil, elas foram, de certa forma, criadas pela nossa cultura para cuidar dos outros. A mulher, ela sempre cuida do outro. Agora imagina, a mulher cuida do outro, imagina uma mulher professora. Ela vai cuidar de muitos. Mas ela esquece de cuidar de si. Então, assim, ao mesmo tempo esse texto chamando a atenção das professoras para que também elas pensem em cuidar de sua saúde mental. Então, o primeiro texto da Editora Narrativando foi esse. Então, a minha forma de escrever é isso. Veio a dor, foi quando eu disse, não tenho mais como dar aula. E aí eu, né, cheguei para a pessoa que estava me atendendo, a terapeuta, e ela falou, Deane, dá a sua última aula. E aí virou um vídeo, e eu me despedi da profissão e escrevi esse texto. Assim também, como eu escrevi, Não Preciso de Maçãs, Preciso Gritar, que é um lançamento. Esses dois são lançamentos. Eva e Não Preciso de Maçãs. Nós vamos colocar as fotos aqui também. Esses dois livros, Não Preciso de Maçãs, vou falar do Não Preciso de Maçãs, é a história de uma mulher que está, né, em processo de adoecimento, né, psíquico, está com problema de menopausa, está passando pela sua meia-idade, está num momento de crise existencial porque fez muita coisa e depois ela se pergunta, tá, e agora, né? E agora, né? Tal. E aí vem todo um processo. Eu dei essa contribuição toda e serviu para quê, né? Isso. Porque às vezes a gente faz essa pergunta, né, Deane? Exatamente. Às vezes a gente faz. Então, e ela tinha um costume, um hábito familiar de sempre quando ela estava incomodada, ela comia maçãs. Não é cenográfica, tá, Deane? Você pode tomar água, tá bom? E ela tinha um hábito, essa mulher, que não tem nome, porque eu não dei nome para ela tinha um hábito familiar de estar incomodada, come uma maçã. E a vida inteira ela estava incomodada e comia maçãs. Só que em um dado momento, aí ela fala, aí é por isso o título, não preciso de maçãs, preciso gritar. Esse grito não é o grito da violência, é o grito da existência, é o grito que muitos de nós precisamos dar para nos mantermos vivos, porque se nós não dermos, nós morreremos. É um instrumento de autoproteção. É um instrumento de autoexistência, de autoproteção. E aí, esse texto é muito interessante porque ela vai encontrar com outras mulheres numa ciranda discursiva e a literatura vai discutir uma questão muito legal com elas. Então, eu indico esse texto. E Eva é uma história que já foi contada pelos meus pais, a história de uma mulher nordestina que sofreu uma certa injustiça e eu ressignifiquei, guardando, né, a biografia da pessoa, mas ao mesmo tempo eu falei assim, quando eles contaram para mim, os meus pais, eu falei, gente, eu preciso contar essa história, mas eu vou ficcionalizar, trazendo assim a justiça para Eva. E aí virou Eva. Deane Monteiro, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rede Sim Televisão e por nos ajudar a aumentar a régua da qualidade das nossas entrevistas. Estamos juntos, professor Bem-vinda e agora a porta está aberta. Ok. Presença do seu esposo aqui, como é que é o nome dele? Josimar Antônio Costa. Josimar, motorista da rodada, né? E companheiro. Obrigado por ter vindo. Ok. Tá bom. É assim que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar um espacinho na sua rotina para ler pelo menos um pouco todos os dias. Eu sempre comparo a leitura com atividade física. No começo vai te cansar, no começo você vai ter que se forçar a fazer,
mas com o tempo você vai se acostumar e você vai até sentir falta desse momento só para você. Na nossa vida, atualmente, nós somos estimulados por telas, na televisão, no computador, no celular. O nosso cérebro está sempre ligado e o momento de relaxamento e de mudança de velocidade que a gente tanto precisa para manter a nossa saúde mental pode ser proporcionado com uma meia hora de leitura todos os dias. Agora, qual é esse momento na sua rotina? É algo que você vai ter que descobrir. Algumas pessoas encontram tempo na rotina do trabalho para casa, no transporte público. Algumas pessoas só têm tempo para ler um pouquinho antes de dormir. Eu, por exemplo, leio um pouquinho todos os dias antes de dormir e durmo muito melhor. Outras pessoas só encontram esse tempinho de privacidade quando fazem a pausa para o banheiro e tá tudo bem. O importante é ler um pouquinho todos os dias. Eu te garanto que você vai ler muito mais. Agora, uma segunda dica que é essencial. Todo bom leitor já descobriu que para ler melhor e para ler mais, você tem que jogar os seus preconceitos no lixo. Não pense que tem livro que vale mais que outro. Não pense que tem literatura boa e literatura barata, comercial, literatura para criança. Toda leitura tem o seu público específico e às vezes você pensa que não gosta tanto de ler assim só porque teve contato com livros que não fazem o seu estilo pessoal. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.